Olá, meu nome é Guilherme de Azevedo Traibert, estudante do curso de Medicina da Unisul Pedra Branca, e vou apresentar nesse vídeo o meu trabalho de iniciação científica, intitulado Associação entre Mediadores Inflamatórios e Obesidade Infantil, um estudo de caso controle. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Franciane Bobinski e teve a participação de outros membros do nosso grupo de pesquisa. O trabalho foi fomentado com a bolsa PIBIC do CNPq. Introdução. A obesidade é uma doença crônica, com envolvimento de fatores ambientais, comportamentais e genéticos. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, a obesidade é um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI e afeta todos os países, em graus variados. Na América Latina, entre 20% e 25% dos indivíduos menores de 19 anos de idade são afetados por sobrepeso ou obesidade. Segundo dados da pesquisa de orçamento familiar realizada em 2008 e 2009 no Brasil pelo IBGE, o excesso de peso e a obesidade apresentam uma taxa de prevalência, que vem aumentando ao longo dos anos. Entre as crianças de 5 a 9 anos, 32% das meninas se encontravam com sobrepeso e 11,8% eram obesas. No estado de Santa Catarina, a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de 7 a 9 anos de uma escola pública de Florianópolis foi de 17% e 7%, respectivamente. Obesidade e sobrepeso são definidos como cúmulo de tecido gorduroso localizado ou generalizado, causado por desequilíbrio nutricional associado ou não a distúrbios genéticos, endócrinos ou metabólicos. A classificação de obesidade é estabelecida pelo Índice de Massa Corpórea, o IMC. A obesidade traz problemas fisiológicos, sociais e psicológicos nas crianças e adolescentes, dificultando o convívio em sociedade, além de ser precursora de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, desordens ortopédicas e distúrbios respiratórios. Há fortes indicativos de que a inflamação crônica de baixa intensidade, originada a partir do excesso de tecido adiposo, seja um importante fator na síndrome metabólica. A hipertrofia dos adipócitos aumenta a produção de adipocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral, TNF, e reduzindo a produção de adipocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, a IL-10, resultando em processo inflamatório crônico de baixa intensidade. O equilíbrio entre as adipocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias é crucial para a homeostase do corpo. As concentrações de TNF em obesos são elevadas quando comparados com indivíduos eutróficos e ainda observa-se a redução dessas concentrações com emagrecimento. Ainda, o fator de necrose tumoral pode aumentar a liberação de outras citocinas envolvidas na resposta inflamatória, como a IL-6, que apresenta estreita relação com a obesidade e a resistência insulínica. A IL-6 é uma citocina comum na obesidade e tem sido demonstradas concentrações elevadas no sangue de indivíduos obesos. Estima-se que o tecido adiposo contribui com 30% da IL-6 circulante, sendo que a gordura visceral produz concentrações maiores de IL-6 do que o tecido adiposo subcutâneo. A inflamação sistêmica crônica na obesidade se origina de respostas imunes locais no tecido adiposo visceral e a mudança no perfil das adipocinas séricas em sujeitos obesos são fatores contribuintes ao desenvolvimento de alterações cardiometabólicas e neuroendócrinas. No entanto, ainda existem diferenças nos biomarcadores que foram encontradas em associação com obesidade em crianças. Dessa maneira, a pergunta de pesquisa proposta nesse projeto é a seguinte: existe a associação entre mediadores inflamatórios e a ocorrência de obesidade em crianças escolares do município de Palhoça, em Santa Catarina? Objetivos. O objetivo geral desse trabalho foi investigar a possível associação entre parâmetros inflamatórios e a ocorrência de obesidade em escolares no município de Palhoça. Objetivos específicos: descrever as características demográficas da amostra estudada, identificar as medidas antropométricas da amostra estudada, mensurar as concentrações plasmáticas das citocinas pró-inflamatórias,
TNF, IL-6 e a citocina anti-inflamatória, IL-10, na amostra estudada. Correlacionar as concentrações plasmáticas dos mediadores inflamatórios com obesidade na amostra estudada. Porém, os dois últimos objetivos não foram cumpridos ainda, pois as aulas foram suspensas em função da pandemia. No entanto, estamos organizando a retomada de coleta de dados e cumprir todos os objetivos para a publicação de um artigo científico. Métodos. Etapa 1. Estudo epidemiológico. Realizou-se estudo epidemiológico transversal alinhado à Corte Brasil-Sul na Palhoça. A população da pesquisa foi constituída por crianças nascidas em 2009, portanto com 10 anos de idade, matriculadas no último ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do município, participantes do estudo supramencionado. A coleta de dados foi realizada por meio de exames antropométricos, para fim de cálculos do IMC. Foram utilizados a balança digital calibrada e estadiômetro de parede. A avaliação antropométrica foi realizada com base no IMC, obtido pela divisão entre o peso e a altura elevado ao quadrado, de acordo com os critérios estabelecidos pela OMS. Os pontos de corte do score Z do IMC foram eutrofia maior ou igual a -2 e menor ou igual a +1, sobrepeso maior que +1 e menor ou igual a +2, obesidade maior que +2 e menor ou igual a +3, e obesidade grave menor que +3. Etapa 2. Coleta de sangue para ensaios bioquímicos e condução de estudo de caso controle. Iniciada a alocação de crianças nos grupos caso controle de forma aleatória, a partir do banco de dados oriundos da etapa 1. A coleta de sangue para os ensaios bioquímicos não foi realizada em função da suspensão da coleta de dados por conta da pandemia de Covid-19. Resultados e discussão. Etapa 1. Estudo epidemiológico. Foram coletados peso e estatura de 942 crianças e calculado o IMC. A prevalência de excesso de peso encontrada foi de 39,5%, e C de 95%, 36,4% a 42,6%. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre excesso de peso e sexo e tipo de escola frequentada pela criança. Tabela 1. Prevalência de sobrepeso foi de 22,8% e de obesidade de 14,3%. E a de obesidade grave de 2,4%. Um índice de confiança de 95%, 1,4 a 3,4. A tabela 2 apresenta os resultados da associação entre as variáveis averiguadas e sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Pode-se observar que as prevalências tanto de obesidade quanto de obesidade grave foram maiores no sexo masculino, P de 0,035, P de 0,009, respectivamente. Os resultados indicaram elevada prevalência de excesso de peso entre os participantes do estudo. Uma em cada 3,5 crianças apresentou excesso de peso ao final do período escolar fundamental, com 10 anos de idade. Resultado da discussão. Coleta de sangue para ensaios bioquímicos e condução do estudo de caso controle. As crianças que compõem os estudos de caso controle já foram selecionadas dentre aquelas que participavam do estudo transversal. A coleta de sangue para ensaios bioquímicos foi suspensa por conta da pandemia, então logo será retomada a partir do retorno das atividades presenciais dos estudantes às escolas do município. Os resultados dos exames de parte das crianças que serão envolvidas nessa fase constituirão um segmento da presente pesquisa e serão comparados com resultados obtidos quando as mesmas crianças tinham 6 anos de idade. Dados Zaidan-MA, comparação de marcadores inflamatórios, características metabólicas de adiposidade e de resistência à insulina, entre crianças obesas e eutróficas integrantes da Corte Brasil-Sul, dissertação de mestrado. A partir dos resultados encontrados, pode-se constatar alta prevalência de excesso de peso em escolares do último ano de ensino fundamental do município da Palhoça.
Os meninos apresentaram prevalências estatisticamente maiores de obesidade e obesidade grave, se comparado às meninas. Não foi possível investigar a associação entre parâmetros inflamatórios e a ocorrência de obesidade em função da suspensão da coleta de dados, que será retomado tão logo retornem as atividades presenciais nas escolas do município. Referências